E aí, pessoal, como que vocês estão? Esse aqui é o vídeo de retorno do meu canal Fitness. Eu não sei muito bem qual é o nome que eu vou dar para esse vídeo, mas eu tô indo fazer o meu Upper 1, que eu faço na terça-feira. Hoje é terça-feira, então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas dentro da academia, vou mostrar minhas séries. Não sei se é exatamente um vlog, porque eu teria que ter mostrado toda a minha rotina, mas pretendo fazer mais um vídeo de vlog, que nem eu fiz no vídeo anterior, pra mostrar como tá minha rotina agora na fase de bulking, porque antes eu mostrei pra vocês como é que eu tava em cutting, então algumas coisas mudam, inclusive a quantidade de comida e o tamanho do prato que eu uso pra comer. Enfim, não vou enrolar muito e vou mostrar pra vocês algumas coisas relacionadas ao meu treino, as técnicas que eu uso, a maneira como eu abordo, tanto a parte da música. Eu vou comentar sobre a música, tá? Mas vocês vão entender melhor quando eu chegar na academia e mostrar pra vocês, tá? Bora lá! A gente começa esse meu upper com um exercício para upper back, que eu considero essa T-bar aqui um dos meus top tier para superior de costas. Ele é um upper misto, ele tem tanto exercícios de puxar quanto exercícios de empurrar, mas eu considero que ele tem um viés ali para exercício de puxar. E também puxando um pouco para ombro, porque tem 2 exercícios de ombro, que é um grande foco meu, que eu preciso melhorar para subir nos palcos natural e ter um visual um pouco mais imponente. Então bora começar a primeira série. Aqui é mais um aquecimento, eu vou ficar com RP perto de 7.5, ou seja, é para sobrar umas 3, talvez fazer 4 repetições, mas eu vou parar em 6 repetições ali. Essa é a margem nesse exercício, que é um exercício um pouco mais pesado, uma percepção de esforço mais pesada. Então eu faço para 6 repetições e evito de fazer 8 para não me fadigar para os próximos. Bora começar e ver como é que vai sair. Eu venho em constante evolução dentro desse exercício, então pode ser que a minha RP diminua e sobre mais repetições, né? Mas eu vou fazer 6. Sobrou muito. Como eu disse, eu venho fazendo essa nova rotina de treino já faz umas 3 semanas, mas ainda assim eu ainda estou numa fase de reconhecimento. Alguns diriam que isso aqui é uma feeder, mas eu discordo. Isso aqui não seria uma feeder, porque ela está com uma carga muito próxima da carga de trabalho. Para ser uma feeder teria que ser tipo uns 30% da carga ali. Se me sobra 3 repetições, significa que eu tinha 3 na reserva, então não se aproxima de uma feeder. Então meio que sobrou bastante, poderia ter feito facilmente umas 6, 7 repetições a mais. Mas a gente considera que no próximo treino eu já posso começar com 60 e não 50. Todo treino é uma oportunidade nova de conseguir aprimorar a sua percepção de esforço, que é sobre isso que eu ia falar da música. E eu sou uma pessoa que não escuto música durante o treino, porque eu já sou mais caótico, eu sou mais distraído, então eu tendo a não conseguir prestar atenção direito no que eu tô fazendo se eu escutar música. Chega um ponto que ela só atrapalha a minha percepção de esforço, fica muita sobrecarga sensorial ali, tu tá fazendo uma atividade muito próxima da falha, tá tendo uma fadiga sistêmica e ainda tem um troço de... tu acha que tá te ajudando, mas às vezes tá só te atrapalhando na percepção de esforço. E a gente sabe que é muito importante a gente entender qual é a nossa proximidade com a falha dentro do exercício de força. Então, faça o que tu puder para conseguir reconhecer bem as suas cargas, para não deixar os ganhos na mesa, né? Na última vez que eu vim fazer esse upper, que foi terça-feira passada, eu coloquei 70 quilos, eu fiz 6 repetições para 7 de RPE. O que significa que sobrava ali em torno de 3, talvez poderia ter feito mais 4 repetições. Então dessa vez, justamente por isso, eu quero ter uma proximidade um pouco maior, ali perto da falha, talvez deixar umas 3 no máximo. Eu já adicionei 75 e já tô vendo que pela minha percepção de esforço, a minha percepção também de recuperação, eu tô tranquilo para fazer esse tipo de exercício e tô me adaptando ao padrão motor dele, então meio que tá safe. Então eu acho que vai sair tranquilamente com 75, 5 quilos a mais semana passada, bora ver. Eu gosto a full de fazer esse tipo de exercício. Acho que é tipo muito bom para upper back. E essa aqui é bem pesada. Com certeza tá mais de boa do que na semana passada. E isso com 5 quilos a mais. Isso é um ótimo
é indicador de que eu tô conseguindo ter uma margem de progressão de carga dentro desse exercício boa. Visto que faz umas 3 semanas que eu tô fazendo esse upper, tem uma boa margem ainda. Então, por isso que eu gosto dessa máquina, né? Porque não tem muita margem de polia e tudo mais para te ajudar. Então, é basicamente puxar. E por isso te dá uma margem de progressão grande, porque fica pesada. Então, bora pra próxima. Acho que é a penúltima, antes da top 7, né? Só agora que o jumento aqui percebeu que eu tava no enquadramento que não tava pegando a minha cabeça. Tu é um beta! Tu é beta! Mas faz parte pro primeiro vídeo. Voltando, ainda tô pegando os jeitos com esse tripé novo e com o enquadramento dessa academia, que eu mudei de academia, né? Então, da última vez eu fiz essa penúltima série para 85 com EP 9.5, o que significa que talvez poderia ter sobrado mais uma repetição. Então, meio que eu vou manter isso, vou tentar manter e baixar esse RPE para pelo menos 9. Ou seja, eu poderia com certeza fazer mais uma repetição, não só talvez. Porque partindo do princípio que já está numa carga muito próxima à falha, não tem por que eu tentar já aumentar, porque eu tenho mais uma série, né? Então, que é a top 7. Então, bora e tentar baixar esse RPE. Se não baixar também, tudo bem, porque é esperado. Surpreendentemente baixou o RPE. Então, estou feliz. Porque eu esperava que ficasse mais ou menos a mesma coisa, 9.5 para o que significa que eu talvez poderia ter feito mais uma repetição, mas não foi o caso. Eu acho que eu com certeza faria uma, ou talvez até mais 2. Então, na próxima série, vamos aumentar a carga e ver como é que a minha top 7 vai se comportar em relação ao RPE anterior. Show! Então, chegamos à minha top 7. Eu já tirei o pump cover porque já tava começando a me dar calor pra caramba. Apesar de estar frio aqui na minha cidade, eu sinto bastante calor no treino. Sobre a top 7, na última sessão eu coloquei 90 quilos, RPE 10, não sobrou nada. Foi literalmente a falha para 6 repetições. E eu poderia ter sido um pouco mais ousado e colocado 40 aí. Não, 40 não, deixa eu ver se eu coloquei certo. 20, 40, 60, 80, 93. Poderia ter colocado 95 e tentar 6 para 10, né? Mas eu sei que a minha percepção tá um pouco mais atenuada hoje, então eu tô conseguindo fazer mais carga, talvez, por estar um pouco mais carbado, com o glicogênio um pouco mais alto. Então, eu decidi colocar esses 93 mais pra tentar baixar esse RPE 10 com uma carga ainda maior. Bora lá. Agora é guerra. Aqui foi o mesmo caso. RPE 10. Vocês viram que minha qualidade de movimento na última repetição já não era mais a mesma. Eu tava compensando muito com hiperextensão ali de tronco para conseguir puxar o que a estrutura escapular não tava mais conseguindo. Então, eu considero isso uma falha técnica. Logo, RPE 10 já era. Vamos pro próximo exercício. Agora a gente vai fazer um padrão de press, que aqui vai ser o supino reto na máquina. Não sei se eu comentei isso anteriormente, mas comentando agora então. Eu gosto de fazer um zigue-zague, alternar os padrões, tanto do upper quanto do lower, para diminuir um pouco aquela sensação de fadiga periférica do próprio músculo. Ou seja, se antes eu estava fazendo uma puxada, uma remada com um padrão para upper, agora eu venho para um padrão de press. Por quê? Porque vai fazer uma diferença ali na minha percepção de fadiga, e a gente sabe que a gente está manipulando tudo para que a percepção de fadiga seja refinada. Então, vim para um padrão de press. Eu vou já começar na minha carga da terceira série da sessão anterior. Por quê? Porque eu percebi que a sessão anterior eu comecei com 70, depois 75, aí fui para 86, e eu percebi que saí de 7.5 RPE, fui para 8, e quando eu cheguei em 86, o meu RPE caiu. Ele foi para mais ou menos
7 voltou para 7, né? Então significa que a minha percepção de fadiga, ela tava um pouco enviesada, talvez pelo novo padrão. Como eu disse para vocês, é um novo treino. E várias coisas alteram a tua percepção de esforço, né? Então, a gente pode ter várias influências. Por isso que eu já vou começar com a carga, onde o meu RPE desceu de novo, para testar se realmente foi um viés daquela sessão, alguma coisa que aconteceu lá, ou se realmente a carga tá pesada e vou ter que descer ela. Eu nem vou aquecer porque eu só aqueço geralmente no primeiro exercício, independente do padrão, tá? Se é empurrar ou puxar. Bora lá. Até pela primeira repetição eu já consigo sentir que ficou leve mesmo. Então já vou começar por aqui. Muito bem. Aqui eu já consigo até sentir que isso aqui foi um RPE 7. Ou seja, eu poderia muito bem ter feito mais de 3 repetições, ou talvez até mais. Por isso, já vou subir para a carga e já tô vendo que vai ter um PR aqui nesse exercício, porque o PR já foi baixo desde o início, então vai fazer uma certa diferença. Aqui a gente já vai para minha carga de top 7, já na segunda série, porque eu percebi que o meu RPE desceu para 7.5 na top 7 do treino anterior. Então não faz sentido não aumentar, sendo que o RPE já estava baixo. Então, mesmo que isso me resulte a conseguir fazer só mais uma série, pelo menos foram 3 séries realmente efetivas. Então, estamos safe. Vamos lá. Foi bem tranquilo. Eu diria que dava pra fazer mais umas 3. Bem fodidas, mas dava. Então, RPE em torno de 7.5. Então vamos aumentar para a última. E aumentar legal. Para realmente ser um RPE em torno de 9 a 10. Aqui eu já fui mais ousado. E já coloquei logo 100 de cara. Mesmo que anteriormente tenha colocado 90 ao invés de subir de 13 em 5. Eu já fui para 100 porque eu quero realmente ver como é que a minha percepção de esforço se comporta nessa máquina, que já tem um padrão mais longo de eixo, então vamos ver, conforme for, vai ser uma PR nessa máquina. Aí eu acredito que vai ser de boa também, talvez um RPE 8.5, talvez 9. Vou dar uma esperada para conseguir responder certinho qual seria o meu RPE. Talvez um 9.5, do tipo, talvez mais uma repetição. Ou talvez 9, que seria de fato mais uma repetição. Tá bom, é mais ou menos o que eu queria. Então, significa que a gente já tem margem nessa máquina ainda. Depois para descer nos próximos momentos, na periodização, descer a margem de repetições para conseguir ter uma margem de repetição mais baixa e conseguir aumentar a carga. Depois, a gente inverte o processo. E agora, conforme a lógica que eu falei para vocês, a gente vai para um exercício de puxar. A gente fez um puxar, um press e agora um puxar de novo. Eu implementei, já faz muito tempo que eu não fazia, que é a barra fixa nos meus treinos e com sobrecarga, porque a barra fixa só com o peso corporal não é tão desafiador ao ponto de ser hipertrófico, vamos dizer assim, eu teria que fazer umas 15, 20 repetições. Então, não faz sentido, eu teria que usar sobrecarga. E eu confesso que eu ainda estou tentando achar um jeito mais específico de conseguir colocar sobrecarga nesse exercício. Então, eu acabo pegando um halter, colocando no chão, segurando com os pés, fazendo uma dorsiflexão e segurando. Vou continuar fazendo isso até não conseguir mais e talvez eu compre um cinto para conseguir pendurar a anilha por aqui, mas bora lá. Da última vez, na primeira série, eu comecei com peso corporal, o RPE 6, poderia facilmente fazer mais que 4 repetições. Agora eu vou colocar já o peso, para que já em si desafiador a gente não perca tempo numa série que não precisa de feeder e nem aquecimento. Então bora lá. Porque da última vez o 16 já deu o RPE 8. Talvez, conforme essa sessão tá andando, eu tô sentindo que os RPEs estão descendo. Então eu vou utilizar já os 16 direto do que já fazer uma com peso corporal. E talvez o RPA até desça, tá? Conforme for. A gente pendura aqui, segura
É, desceu com certeza. Eu poderia facilmente fazer mais 4 repetições. Bem de boa. Aqui eu já tô sendo ousado de novo. E já vou ir pro peso da minha top 7. Talvez de uma maneira um pouco precipitada. Porque esse peso no top 7 estava para 9,5. Ou seja, talvez poderia ter feito mais uma repetição. Para a segunda série não sei, mas eu vou testar porque a princípio minha percepção de força está baixa hoje. Então vamos testar. Qualquer coisa a gente só diminui. Não custa. Vamos lá. Como eu suspeitava. Ainda sobrou. Sobrou para talvez fazer mais umas 3. 3 bem feitinhas. Então, o EPS saiu de 9,5 para um 7,5. Isso é uma diferença muito grande. Sinal que a minha percepção de esforço está realmente baixa. E que eu estou conseguindo progredir. Muito bom. Show de bola. Para também não tentar abusar do meu RPE baixo e conseguir ter uma série realmente efetiva, que nada adianta também aumentar um monte e super confiante que vai ocorrer uma série boa e no meio eu quebro e não consigo mais fazer mais de 3 repetições, que é o que muito provavelmente aconteceria se eu abusasse e fosse direto para um 24, por exemplo. Então, agora estaria o máximo desses 20. E foi de boa de novo, relativamente. Agora no top 7 a gente tenta aumentar para 22, talvez. Aqui pode ser que eu esteja abusando, de fato, mas conforme a nossa percepção está permitindo, eu vou adicionar 24, antes era 20, no meu top 7. Inclusive, fiz na série anterior, nem na top 7 eu fiz e sobrou. Vamos ver como é que vai ser com 24. Partindo de como eu tô me sentindo, eu acho que vai sobrar ainda umas 2, talvez. Umas 2 bem sofridas, mas vai. Vambora. Não sobrou 2 não. Sobrou talvez mais uma bem cagada. Mas o importante é que deu certo. Consigo fazer 6 de boa. Aqui a gente tem uma exceção. Eu tô fazendo outro padrão de puxar, né, que é rosca com barra W, mas eu tô fazendo porque eu tendo a ignorar o treino de bíceps. Como eu tenho uma genética relativamente boa para braço e tenho uma base da ginástica artística, ginástica olímpica, né, eu tendo a não fazer muitos movimentos. Eu tenho no máximo umas 6 séries válidas de braço por semana, né, volume semanal. Então eu faço justamente para não ignorar, porque se eu deixar para o fim do treino eu não vou fazer. Então eu coloco para o meio, já partindo de um padrão de puxar para já estar com a cabeça nisso. Então vamos começar já com parto do princípio de que essa barra tem 8. A gente tem 48 quilos aqui, eu acho, tá? Então bora lá. Aqui eu já começo com o RPE um pouquinho mais alto. Curiosamente, ficou mais leve dessa vez. Eu não sei. Como eu disse, todo o RPE desse treino tá todo mais baixo. Então, pode ser que... Não sei, talvez eu esteja progredindo ou esteja com uma maior disponibilidade de carbo, de glicogênio, né, intramuscular. Ou esteja simplesmente me adaptando aos padrões do treino, que leva relativamente
um certo tempo pra se adaptar, né? Então, ótimo, não tô reclamando. Tô, assim, achando curioso. Bora pra próxima série. Aqui a gente já parte pra uma série mais pesada. Aqui já tem 54 quilos. Vamos ver se vai ser de boa. É pra sair 6. Acho que vai sair um RPE 8.5. Talvez poderia ter feito mais 2. Vamos ver. É, aqui eu abusei. Mas foi. Meio cagado, mas foi. Aqui a gente já parte com um RPE 9.5. Não vou dizer 10 porque não teve falha técnica do tipo, não consegui mais. Se eu embalasse um pouquinho mais, ainda ia mais uma. Então tá de boa. Mas vou manter só 2 séries válidas, porque eu gostaria de ter progredido mais uma, mas não vai rolar. Tá show. Agora a gente vai para um movimento de ombro, que nem eu falei. Vocês vão ver por que eu falei que tinha foco em ombro mesmo não começando com ombro. Porque eu tenho bastante séries de ombro, 2 exercícios praticamente seguidos, que é para realmente ter uma fadiga um pouco maior no ombro, porque as fibras do ombro elas toleram, né? Principalmente em abdução de ombro, não só movimentos de flexão de ombro. As fibras do ombro elas meio que toleram maior um número de repetições maiores. E aqui eu vou mostrar só uma série porque são praticamente todas idênticas em RPE e em repetições, então é mais do mesmo. Eu vou começar só para vocês verem. Faça um padrão um pouco mais inclinado de ombro. Bem controlado. Sacaram? É basicamente uma elevação lateral inclinada unilateral. E eu faço 4 séries aqui. Vou gravar só essa. Porque, como eu disse, é igual. Aí vocês me acompanham pro meu último exercício, que é uma elevação lateral na máquina. Daí já tem um padrão um pouco mais pesado. Aí a gente vai para uma máquina com um padrão mais fechado, assim, para finalizar. Por que eu priorizo unilateral antes dessa daqui que é bilateral, que teoricamente gastaria mais energia? Porque mesmo que na prática gaste mais energia, o RPE seja maior fazendo bilateral, eu preciso de um pouco mais de polidez quando eu estou fazendo no lateral, principalmente quando eu estou num padrão inclinado, onde eu realmente preciso focar na minha tensão do deltoide nessa parte mais média do movimento para o final, que esse é o foco da parte inclinada, né? Inclinado para esse ângulo. Então aqui, ele não é uma prioridade grande, ele é só um complemento, um padrão mais estabilizado possível. Nota que eu não estou fazendo com halteres, não é esse o foco. O foco é realmente ter a maior estabilidade possível para conseguir fazer a abdução de ombro sem roubar, sabe? Porque a progressão de carga é melhor quando está em máquina, a gente sabe disso. E aí não vem me dizer, porque livre é melhor. Aqui, ó, cala a boca. Só cala a boca. E olha, eu tenho um viés muito forte vindo da ginástica, né? Então eu sempre tendo a preferir movimentos que são mais livres, assim, para que tu consiga ter compensações de acordo com a tua anatomia,
com como você é acostumado a fazer o movimento. Mas para hipertrofia não tem como. Quando a gente considera estabilidade, a máquina é tipo 10-0, não tem como. Então, se tu tá treinando para hipertrofia e tá fazendo livre, ok, vai funcionar. Mas tu poderia tá tendo um pouco mais de polidez dentro desse treino, que de toda forma ambos vão te causar hipertrofia. A diferença é o como tu vai conseguir progredir dentro dele, talvez. Enfim, esse é meu viés pessoal. Então, bora para as últimas 2 séries. Então, chegamos à nossa última série. Temos mais 3 kg de cada lado, ou seja, 13 kg de cada lado. Parece pouca coisa, mas uma máquina assim faz muita diferença. O foco é 10, mas se vier 8 já é lucro. Bora. Essa máquina ela vai aumentando a percepção de esforço ao longo das repetições. Que é uma loucura, porque, sei lá, tu tá em 6 repetições, tu vai fazer a 7ª, aumenta um monte. E tu fica, porra, será que sai 8? Tu faz 8 e fica, tem que parar aqui. Tu consegue a 9 e pensa, tem que parar na 9. E aí tu chega na 10. Esse é meu treino, gurizada. O meu upper atual, o meu upper 1, né? Vou trazer todos os treinos, vou tentar trazer eles pra vocês entenderem o contexto de como eles se conversam. E agora, estou indo lá no mercado comprar algumas coisas para fazer o meu pós-treino, que depois eu tenho que dar aula. Só não posso levar vocês no mercado, que vocês já viram no canal de SMR, que eles não deixam entrar, eles me barram. Então, vou mostrar depois quando chegar em casa a minha refeição. Isso aí. Então, já estou aqui em casa e vou fazer a minha refeição 3. Na verdade, essa seria a refeição 4 num dia normal, mas como eu tive algumas intercorrências hoje, eu acabei não almoçando no horário que eu deveria e fui treinar antes de almoçar. Porque eu também já me sentia disposto, então já queria tirar essa tarefa do dia. Então vou fazer a minha refeição 3, que seria o meu almoço, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu meliante, Cass, meu cachorro. E ele acabou de comer a escova que eu penteio ele. Eu vou ter que comprar outra. Não dá pra deixar um segundo uma coisa longe dele. Ou melhor, perto dele. E a minha refeição... Opa! A minha refeição 3, ela é 350 gramas de arroz. Acho que eu até já deixei ela separada, deixa eu ver. Porque eu ia comer antes de treinar e acabou não acontecendo. Já deixei separada. São 350 gramas de arroz e 200 gramas de alguma proteína. Dessa vez é uma proteína magra, né, o pituco? São 200 gramas de alguma proteína magra. Aqui tem umas batatinhas. Assim, a minha refeição 3, ela geralmente é um pouco flexível, porque eu consumo o que o pessoal faz aqui em casa no almoço, mas eu tenho fixo a quantidade de carbo e a quantidade de proteína. Então, meio que isso não muda. Só muda qual vai ser a fonte, que grande parte das vezes o carboidrato é o arroz, às vezes ele pode se tornar ali um macarrão, mas não varia em torno disso. A proteína às vezes que muda, às vezes pode ser frango, às vezes pode ser carne moída magra, às vezes pode ser carne picada, que é esse caso aqui, carne picada magra. Pode ser bife grelhado, enfim, pode ser várias coisas. Então, vou esquentar ela aqui, 350 gramas de arroz e 200 gramas de proteína magra. Depois, a minha outra refeição, que seria a minha refeição 4, seria uma crepioca com 160 gramas de tapioca, 6 ovos, uma colher de sopa de requeijão, só para deixar um pouco mais cremoso. E é basicamente isso. E aí eu coloco na frigideira, né? Vou virando ali e depois ela vira tipo uma crepioca mesmo. Só que grande, bem grande. E aí depois lá, a minha refeição 5 seria a minha janta. Que ali eu também sou um pouco mais flexível. Seria mais ou menos o que seria no almoço, mas eu geralmente gosto de comer alguma coisa mais lanche, do tipo mistos, enfim, essas coisas do gênero. Então, e depois eu ainda tenho uma ceia, que aí realmente entrariam sanduíches, porque eu tenho bastante fome no horário de dormir. Então, eu já deixo pronto assim para que eu não ataque várias coisas ao mesmo tempo, já tenha a refeição pronta. Vou esquentar a minha refeição aqui. Como ela estava no micro, ela não estava 100% gelada, mas ao mesmo tempo ela não estava quente, então estou esquentando aqui e já vou consumir. E é isso, pessoal. Mostrei para vocês o meu treino, o meu upper 1, com já as modificações que eu fiz ao longo de um ano, porque eu acho que a última vez que eu gravei o meu upper 1
Foi mais ou menos nessa época. E tinha algumas diferenças de metodologia. Anteriormente eu estava com o meu treinador, agora quem passa e faz os meus treinos, né, sou eu mesmo, então a metodologia é um pouco diferente. Então dá até para ter alguns contrastes. Se tu não viu esse vídeo ainda, eu vou colocar aqui nos cards. Dá para ter um contraste de como eu trabalhava e como eu trabalho hoje. E é isso. Eu vou trazer também o meu Lower 2, o meu Lower 1, depois o meu Upper 2 e o meu Lower 2. E também quero mostrar para vocês a minha rotina de calistenia, que eu tô voltando a treinar. Tem algumas coisas aqui. Mostrar para vocês o que a gente tem na literatura, que é meio escassa. As recomendações de treino de calistenia, a gente não tem muita coisa na literatura. E, enfim, vou trazendo mais conteúdo. Tô voltando agora, então até tô pegando o jeito de olhar pra câmera nesse sentido. Manda um tchau aí, cara. Manda um tchau. Ele tá comendo um gosto que eu dei pra ele. É isso, pessoal. Se tu não é inscrito ainda, se inscreve, deixa teu like e comenta aqui embaixo o que tu gostaria de ver nesse canal. Valeu, fui!